Selva de Pedra é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida originalmente de 24 de fevereiro a 22 de agosto de 1986, em 155 capítulos. Substituiu Roque Santeiro e foi substituída por Roda de Fogo, sendo a 35ª novela das 8 exibida pela emissora. Selva de Pedra é uma releitura da telenovela homônima criada e escrita por Janete Claire e exibida em 1972. Adaptada por Regina Braga e Eloy Araújo, teve direção de Walter Avancini, Denis Carvalho, também diretor-geral, Ricardo Waddington e José Carlos Pieri. Conta com as atuações de Tony Ramos, Fernanda Torres, Cristiane Torlone, Miguel Falabella, José Maia, Valmor Chagas, Sebastião Vasconcelos e Yara Lins, sendo estes os papéis principais da novela. A trama tem início na fictícia cidade de Duas Barras, no interior fluminense. Cristiano Vilhena, filho do pobre evangélico Sebastião, envolve-se numa briga com o playboy Gastão Neves, que o provoca e acaba morto durante o ocorrido, vítima da própria faca. A briga é testemunhada pela artista plástica Simone Marques, que, sabendo da inocência de Cristiano, o acoberta e acaba se envolvendo amorosamente com ele. Decidido a mudar de vida, Cristiano foge para a cidade do Rio de Janeiro e vai trabalhar para seu tio Aristides Vilhena, dono do estaleiro Selmu S.A. Já Simone, pensando em seu futuro como artista plástica, vai junto com ele. Chegando lá, os dois se casam e vão morar na Pensão Palácio, que é administrada pela divertida Fanny, uma ex-vedete. No local, conhecem o malandro Miro, sujeito de caráter duvidoso, que torna-se amigo de Cristiano e tenta convencê-lo a se aproveitar da bondade de Aristides para subir na vida e alcançar um alto cargo no estaleiro. Manipulando-o para isso, o picareta se torna uma espécie de consciência ruim na vida de Cristiano. No âmbito da nova realidade em que vive, Cristiano conhece a bela Fernanda, uma das acionistas do estaleiro e noiva de Caio, primo de Cristiano. A cada dia que passa, ele se vê mais envolvido por ela. Completamente dividido entre Simone e Fernanda, Cristiano sofre pressão de Miro para terminar de vez seu relacionamento com Simone. Nem que isso custe a própria vida da moça, pois, para Miro, o casamento de Cristiano e Fernanda lhe proporcionaria a chance de se tornar um dos grandes acionistas do estaleiro. Fernanda, então, deixa Caio para se casar com Cristiano. Enquanto isso, Miro planeja a morte de Simone, e ao persegui-la numa rodovia, Simone sofre um grave acidente e é dada como morta. Ao saber da notícia, Cristiano fica arrasado e, com remorso, não consegue casar-se com Fernanda, abandonando-a no altar. Ela jura vingança a Cristiano e passa a atrapalhá-lo em todos os seus negócios, tornando-se cada vez mais louca e obcecada por ele. Tempos depois, Simone, que sobrevivera ao acidente, retorna com um novo visual e usando o nome de sua falecida irmã, Rosana Reis. Em uma festa, Cristiano a reconhece, porém ela o despreza e o culpa pelo acidente que sofreu. Enquanto isso, Cristiano continua sendo acusado pela morte de Gastão Neves e só Simone pode livrá-lo da culpa, testemunhando a seu favor nos tribunais. No entanto, Miro e Fernanda farão de tudo para prejudicar o casal. A história central foi inspirada no romance Uma Tragédia Americana, de Theodore Dreiser, e no filme Um Lugar ao Sol, de George Stevens. Walter Avancini dirigiu os primeiros 20 capítulos. Nos seguintes, Daniel Filho o substituiu, e posteriormente Denis Carvalho assumiu a direção geral. Em 1985, devido ao grande sucesso de Roque Santeiro, a Globo queria uma novela substituta que mantivesse a mesma audiência. Para substituir o fenômeno de Dias Gomes, a Globo cogitou produzir Barriga de Aluguel, com Lucélia Santos como protagonista.
Logo após, Cambalacho também foi cogitada para ocupar o horário nobre, porém Silvio de Abreu recusou, alegando que o horário pós-Jornal Nacional não era adequado para contar uma história de humor. Por fim, decidiu-se pelo remake de Selva de Pedra, adaptada por Eloy Araújo e Regina Braga. A princípio foi mantida a escolha de Lucélia Santos para a protagonista da novela, porém ela foi realocada para Sim a Moça. Fernanda Torres, que havia ganho um prêmio em Cannes por Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor, foi a escolhida para protagonizar a trama. Sônia Braga foi cogitada para interpretar a antagonista Fernanda, porém Cristiane Torlone assumiu o papel, devido ao seu bom desempenho em A Gata Comeu. Miguel Falabella foi convidado por Walter Avancini para interpretar Miro, com a missão de fazer um personagem completamente diferente do que foi feito por Carlos Vereza na primeira versão. As gravações tiveram início na cidade serrana de Duas Barras, no interior do estado do Rio de Janeiro. No entanto, o enredo desenvolve-se em uma cidade fictícia chamada Duas Barras, onde o personagem Cristiano mora com a família. A censura federal proibiu algumas cenas e diálogos e recomendou moderação nas cenas de amor. Havia sequências que sugeriam lesbianismo entre as personagens de Beth Goulart e Cristiane Torlone, Cíntia Vilhena e Fernanda Arruda Campos, o que provocou reações negativas nos telespectadores, fazendo com que a emissora e os autores reformulassem as cenas. Para o disfarce da personagem Simone Marques na segunda fase da novela, Fernanda Torres teve o penteado mudado e usava lentes de contato azuis, o que era uma novidade na época. Alguns personagens da primeira versão foram substituídos por outros nesta versão, como o Dr. Feliciano da Vila, personagem de Urbano Lois, advogado de Cristiano na versão original, que passou a ser uma advogada, a Doutora Ana, personagem de Susana Fine. Também foram trocados os nomes de alguns personagens entre uma versão e outra. Em 1972, o namorado de Valquíria, Neuza Amaral, chamava-se Sérgio Eliano de Souza. Nesta versão, o personagem passou a se chamar César Roberto Bataglin. Na primeira versão, Diva, Dorinha Duval, casou-se no final com Salles Francisco Milani, que na nova versão chamava-se Horácio Henri Pagnocelli. Susana Fine, que interpretou Ana, a advogada de Cristiano, já havia participado da primeira versão como Olga, a secretária de Caio. O ator Francisco Dantas também voltou para fazer uma participação especial nesta versão, como Pérez, ex-empresário de Fanny, na versão original de 1972. O ator interpretou Neves, pai do rapaz morto por Cristiano. O ator Marcelo Ibrahim, que interpretou o playboy Gastão Neves no início da telenovela, morreu pouco antes do seu desfecho, em 3 de julho de 1986. Sua participação já estava concluída na data de sua morte. A abertura foi uma das mais criativas já produzidas pela equipe do artista gráfico Hans Donner. Nela, vários prédios brotavam de um chão árido como se fossem plantas, reproduzindo uma selva de pedra e concreto, e refletiam personagens da trama em suas vidraças. No final, vistos de cima, formavam o rosto de Tony Ramos. Para tal, foram feitas maquetes dos prédios cobertas por espelhos, dando a impressão de modernos prédios envidraçados. A gravação foi feita em estúdio e as paredes foram pintadas com nuvens para compor o fundo. As maquetes, cobertas de argila, saíam da terra manipuladas pela equipe. Foi desenhado um esboço do rosto de Tony Ramos, sobre o qual foram colocados prédios de plástico de 3 tonalidades diferentes.